Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais uma live da nossa Masterclass, a sétima, e hoje vamos encerrar essa temática, linguagem, discursos e suas interfaces. E nessa noite nós temos uma convidada super especial, a professora doutora Carla Janaína, e ela vai conversar conosco sobre literatura protestante, práticas leitoras no Brasil oitocentista. Então, é um trabalho da tese da professora e é um trabalho brilhante, uma pesquisa assim maravilhosa. E eu quero já desejar a todos um bom diálogo, né? Que vocês sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. E aí já o meu amor, pastor Debson, seja bem-vindo. E vou aqui aguardar a professora, eu vou colocar a nossa temática. Faz o seguinte, coloca a temática aí, por favor. E aí fica mais fácil para mim fixar o comentário. Enquanto isso, eu vou chamar mais pessoas. Olá, Edna, seja bem-vinda. Faz o seguinte, Edna, convida aí os teus colegas, teus seguidores, enquanto eu também vou fazer o mesmo. Vou chamar aqui o pessoal que gosta dessa temática. Só um momento, pessoal. Estou chamando aqui o pessoal que tem interesse. Só um momentinho. Vou chamar aqui. Só. Acho que aqui dá. Pronto, a professora já chegou. Vou te chamar aqui, Carla. Só um momento. Pronto, estou te aguardando. Vamos aguardar a professora. Professora Esther, seja bem-vinda. Olá, Carla, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Ju. Prazer é meu, minha querida. Até que enfim, né, chegamos a esse momento. Faz tanto tempo que estamos combinando de conversar sobre essa temática que eu achei assim fantástica. Eu gostei muito da tua pesquisa e esse é o momento a gente promover mesmo, socializar, e é um espaço aqui é nosso para a gente debater, conversar, dialogar, um papo assim descontraído, falar sobre a tua pesquisa, falar sobre práticas leitoras. Temos aí a professora Esther, né, participou da tua banca. Sim. Eu lembro muito desse dia, foi um dia assim tão especial, eu fiquei tão emocionada com os comentários da tua orientadora, das pessoas que estavam na banca. Eu acho que a professora, não sei se a professora Esther lembra desse momento, mas eu lembro com muito carinho, por isso que eu também tenho um apego à tua tese, né? Porque uma temática tão especial, e eu acredito também que você também batalhou muito, como uma pessoa que eu sei que é muito dedicada à pesquisa, né? Viajou, eu sei que você fez coletas, você pesquisou bastante, e são nesse momento assim que o professor pesquisador está tão desvalorizado, né? Até o próprio conhecimento, não é, Carla? E aí, por isso que também eu quero promover aqui as nossas pesquisas e dar oportunidade para as pessoas falarem, né? E compartilhar, exatamente, porque às vezes colocamos lá, depositamos a nossa tese e às vezes fica lá. E o bom mesmo é que as pessoas olhem, leiam, compartilhem, né? Aproveitem esse momento. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. O que te motivou então a trabalhar essa temática? Assim. Então, pode falar. Bom, vamos fazer as apresentações. Você poderia se apresentar, temos um público que não te conhece, né? Fala um pouco sobre você, o que você está fazendo, e fala o que motivou, inicialmente, né? O que motivou essa pesquisa, essa temática específica. Primeiro, boa noite a todos, Ju. Eu quero só pedir um minutinho para dar um oi para quem está aí participando com a gente, em especial a professora Esther, uma querida que esteve presente na minha banca. Eu tenho um carinho assim muito grande pela UFPB, né? Pela minha universidade, por onde eu for. Eu sempre falo, porque ali eu tive
a oportunidade de ter toda a minha formação, desde do curso de engenharia, que foi o primeiro curso que eu entrei, até descobrir que não era a minha praia. Eu era uma adolescente que ia viver no meio das grandes indústrias, né? Como engenheira, mas não era a minha praia. Então, eu migrei para letras, por gostar dessa área de letra, ensino também. E ali eu tive toda a minha formação, e eu costumo dizer que a professora Esther foi a representante dessa área de língua, de linguagem, e a minha orientadora, a professora Socorro Barbosa, foi quem, então, nos encaminhou, de certa forma, para o estudo do discurso religioso. Até porque, como nós já lidávamos com as questões do protestantismo, você está falando que não sabia disso, mas fica nem sabendo eu ao sabia, vivo, né? Tá vendo? E nem eu sabia disso. Era professora de literatura, de língua, né, de linguística, de língua portuguesa, e depois a gente se encontrou já na pós, com as disciplinas de pós. Então, Ju, o que nos motivou, né, a tratar esse tema, a literatura protestante, práticas leitoras, no Brasil oitocentista, foi exatamente esse interesse pelo estudo do discurso religioso, da produção literária religiosa. Ainda como aluna PIBIC, nós trabalhamos com o padre José de Anchieta, com as suas cartas, fazendo parte de pesquisa coordenada pela professora Barbosa, com colegas pesquisadores. E depois que tudo terminou, eu me senti desafiada a, então, estudar as práticas leitoras protestantes. Isso por quê? Porque eu comecei a observar, e o pesquisador ele precisa ter esse senso de observação, né? Para que as perguntas que o inquietam comecem a vir a partir de suas próprias leituras, daquilo que ele gosta. E eu comecei a observar que os manuais literários silenciavam totalmente a produção literária protestante. Não se falava nada sobre, muito embora havia menção também a outras produções de outros campos religiosos. E também lendo os romances. É por isso que eu insisto na tecla, né, da importância da leitura dos romances para os pesquisadores também, porque o que me deu o estalo de trabalhar esse tema foi lendo, né, pasmem, para quem tem uma visão muito assim, talvez um pouco fundamentalista, o romance Madame Bovary. Nesse romance, havia um diálogo entre o farmacêutico, né, um dos personagens lá, e o padre Binet. Até anotei aqui que a gente costuma, às vezes, esquecer o nome dos personagens. E esse padre dizia, então, para o cientista, né? Mas são os protestantes, e não nós que incentivamos a leitura da Bíblia. E aí essa frase veio, assim, para mim, como o norte para eu pensar, então, nessa pesquisa, nesse projeto de pesquisa, e com as orientações da professora Socorro, que já havia me orientado boa parte, né, dos estudos, foi tomando corpo. E nós chegamos, então, Ju, no século XIX. Esse marco temporal, né? Apesar de que estamos, inclusive, no mês da reforma, não é? Exato. Estamos aí no mês da reforma protestante e... Travou, Carlinha. Deu uma travada. Carlinha, travou um pouquinho. Se você puder retomar tua fala. Está me ouvindo bem agora? Estou. Então, muito bem. Eu estava falando que nós estamos no mês da Reforma Protestante, né? Outubro, e quando a gente começa a pensar nessa questão dos reformadores, há de se considerar também, e sobretudo, toda a produção literária de homens e também mulheres, porque a voz feminina, a gente sabe disso, durante muito tempo as produções literárias protestantes, né, feitas pelas mulheres, ficaram silenciadas, mas elas existiram sim, inclusive no século XVI, nos tempos da Reforma. E sendo que no século XIX, que é um dos temas aqui que a gente vai abordar, o tema da live, né, que são as práticas leitoras do Brasil dos 800,
ele vem com uma efervescência cultural muito grande, há no século XIX, a circulação de ideias, né? Há como que uma globalização também, a gente usa a palavra globalização como algo bastante moderno, mas já dizia o rei Salomão, não existe nada de novo, né, debaixo do sol. Existe as tecnologias que ampliam certas novidades. Mas no século XIX houve uma grande efervescência cultural, de panfletos também, e de circulação de ideias. Isso vai se estabelecer, vai se permear. E aqui no Brasil, a gente vai começar a lidar com essas questões de um pouco da liberdade para a imprensa, que aí não vai dar tempo para a gente falar assim, em detalhes, né, as informações que a gente pesquisou, tudo que a gente pôde pesquisar. Mas eu queria só inicialmente deixar quem está com a gente aí também à vontade de perguntar ou interagir, mostrar que ainda neste século começou-se. Então, ontem mesmo a gente foi comemorado, né, o Dia Nacional da Leitura, exatamente porque no dia 29 de outubro de 1810 se comemora, então, o surgimento da Biblioteca Nacional com todo o material impresso que foi trazido da corte com Dom João VI 2 anos antes. Então, de certa forma, começou a haver uma liberdade de imprensa aqui no Brasil também, ainda que cerceada pelo olhar dos inquisidores, da imprensa régia portuguesa, mas que depois Dom Pedro I foi obrigado, no dia 5 de julho de 1821, por pressão da própria corte portuguesa, a promover também essa liberdade de imprensa aqui no Brasil. E como o Brasil era uma terra nova, uma terra em construção, os olhos dos tipógrafos começaram a se voltar para a corte, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Isso, obviamente, guardadas as devidas proporções, jamais a gente pode comparar com toda essa efusão de livros e de materiais evangélicos e protestantes que a gente tem circulando hoje. Não é, Ju? Mas é importante que a gente perceba que esse sistema literário protestante que temos hoje no Brasil moderno, é fruto de todo esforço e da história cultural mesmo que se deu em meados do século XIX no Brasil. E era isso que eu ia conversar, que eu tinha para conversar um pouco hoje, é sobre isso que a pesquisa trata, que a minha pesquisa tratou. Procurar fazer um resgate histórico, não é? Inquieta porque os manuais de imprensa e os manuais literários não citavam esse fazer literário protestante que havia no Brasil, e eu fui atrás, então, de fontes históricas, de registros, de arquivos protestantes e também particulares, para resgatar essa história-leitura, né? Esse fazer literário. E já a gente vai conversar um pouquinho e ver que se inaugurou numa folha de jornal, que é outra coisa assim, bem interessante. É interessante. Eu estava pensando também em falar nessa noite, aí você fica à vontade também para interpelar, conversar comigo, interagir. A gente precisa entender um pouquinho como que chegou esse material protestante aqui no Brasil. Porque talvez quem está com a gente, e eu e você também aqui em diálogo, a gente, antes de pesquisar, a gente pensa assim, ora, sendo um país do século XIX ainda, mesmo tendo esse século de efervescência cultural e efervescência também de escritos, de impressos, mesmo sendo assim, nós não podemos nos esquecer que o Brasil do XIX era um Brasil essencialmente católico. E havia uma expressa perseguição, né, a tudo que se fazia diferente em relação às práticas protestantes.
inclusive aos impressos. Mesmo Dom Pedro tendo liberado, conforme vimos aqui, em 1821, em julho de 1821, a imprensa, o que ocorreu? Havia um cerceamento, um olhar, uma vigilância para o que se produzia de cunho protestante, porque para a religiosidade que imperava então, era como que uma ameaça. E isso, do ponto de vista da leitura, me cativou muito, porque eu achei assim, muito interessante essas questões. E eu fui buscar atrás quem chegou aqui no Brasil no século XIX com material protestante. Como que as autoridades reagiam a isso? Havia ainda, apesar da liberdade declarada de imprensa, uma mesa aqui na corte, onde os escritos e principalmente as imagens desses impressos precisavam ser avaliadas por essa mesa. E o que é interessante é que, em meados do século, aí pelos anos de 1828, começaram a surgir sociedades literárias protestantes, oriundas especialmente da Inglaterra, da Europa e da América do Norte, né? Hoje dos Estados Unidos. E entre essas sociedades estavam a Sociedade Americana de Amigos Marítimos, estou falando já em português, e também a Sociedade Americana. Essas sociedades, elas tiveram 3 representantes aqui no Brasil, importantíssimos, que eram missionários, reverendos, mas também homens cultos, leitores, dados aos impressos, porque eles vinham com toda aquela concepção, aquela ideia de que era necessário inundar o mundo com a palavra. A concepção de inundar o mundo com a palavra, para que as mentes fossem iluminadas, para que também houvesse, digamos assim, conversão, usando agora o campo protestante da coisa. E aí esses homens chegaram aqui, o que é que eles faziam? Como ainda havia uma perseguição forte do ponto de vista da religião vigente, do catolicismo, eles chegavam no porto e deixavam caixas abertas ali com vários folhetos impressos de cunho, de literatura protestante e também bíblias. Você já imaginou você ter bíblias naquele tempo, apesar de toda a efervescência cultural, ainda era quase que impossível você ter uma Bíblia impressa completa. Mas a cultura inglesa e norte-americana investiu pesado para que esses impressos chegassem até o Brasil e o porto era a entrada. E aí, para não serem perseguidos, eles deixavam as caixas ali, onde os transeuntes passavam, os trabalhadores, abertas e aí o que aconteceu? As pessoas iam pegando aqueles folhetos, porções do Novo Testamento, traduzidas, né, já para o português, outras também em língua inglesa, porque aí eles vinham para dar suporte aos imigrantes, porque era uma época também de muita imigração no Brasil, né? E eles vinham para dar suporte. E foi por aí, Ju, que essa tradição literária protestante começou a se estabelecer no Brasil Império. Até então, não havia nada mesmo que se pudesse comprovar como material literário protestante. E aí, eu queria conversar assim, um pouquinho com vocês da minha, enquanto pesquisadora, os entraves. Eu sou muito grata às minhas orientadoras e aos professores que participaram da minha banca de pesquisa, porque eles, de fato, não tiveram um olhar preconceituoso para o meu objeto de pesquisa. Porque você sabe disso, Júlia, quando nós vamos estudar o discurso religioso e a literatura religiosa nos centros acadêmicos, as pessoas acham que a gente está querendo fazer proselitismo. É verdade. É verdade. E ainda eu queria, esse preconceito. Talvez isso, em parte, seja culpa de alguns pesquisadores mesmo. Mas eu queria trazer à tona a ideia de que
a literatura protestante, como qualquer outra literatura, foi consumida, foi objeto de leitura, como é até hoje, e sendo um objeto de leitura, ela era totalmente passível de ser estudada nos moldes da academia, né? Estudada como objeto de leitura, como objeto que favorecia, então, práticas leitoras, e, inclusive, despertar da fruição literária. Porque o próprio livro base, que dá vazão às demais literaturas protestantes, é um clássico por excelência, que é a Bíblia, que porta aí gêneros diversos, inclusive gêneros literários. Então, eu tive assim, o prazer e a sorte de ser orientada e de ter pessoas que confiaram na pesquisa e que, de fato, entenderam isso, né? E aí eu fui buscando essas questões, como eu falei para você. Esses missionários, eles foram chegando ao Brasil também, vindo aí com toda uma carga política, né? Os liberais, que era um partido que favorecia, na época, o esclarecimento científico. E esses missionários chegaram. E eu queria trazer uma curiosidade, Ju, porque, como lhe falei, não vai dar para a gente dar conta de tudo por conta do tempo. A gente só vai dar um gostinho, né? Porque aí é para o pessoal se interessar. Também a sua tese está publicada. E aí também tem uma novidade, quem sabe se você quiser contar mais à frente. Mas, assim, é bom. E também já adianto que o pessoal pode participar, coloque aí as suas dúvidas, faça os seus comentários. A professora Esther já fez um comentário aqui, Carlinha. Eu gosto de fazer, dar essas paradinhas, porque, infelizmente, quando a live fica salva, esses comentários não vêm juntos. Então, aí perde, não aparecem. E, assim, já tem palavras, por exemplo, ela botou aqui, ó. Pesquisa brilhante. E eu também acho, professora. Então, aí, olha, obrigada, queridas. Não pode deixar. Temos aqui a Elizabeth, seja bem-vinda, Jaqueline, deixa eu ver mais, Gustavo, Ageu, a Kombucha, que é a Leia, né, a Betânia Barbosa, Belinha, Francisca, o Márcio, a Ingrid, tem um João, tem um time bom aqui. Tem uma turma boa que são todos meus amigos queridos. Um beijo para eles. Então tá, vamos seguir. Então, Ju, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um apanhado geral. Nós estávamos, em meados... Você ia dizer uma curiosidade aí. Sim. Então, lembrei agora. Entre esses primeiros missionários, assim, desbravadores, que vieram com essa missão mesmo, essa concepção, oriunda lá das sociedades bíblicas e literárias protestantes norte-americanas, eles vieram para o Brasil. Entre eles está um autor, inclusive, integrante desse sistema literário protestante, que se chama o Daniel Kidder. E o Daniel Kidder, ele veio como um viajante, né, um imigrante, e ele escreveu 3 obras aqui. Uma foi apenas uma tradução do Padre Feijó, que ele fez, e outras 2 obras ele escreveu especificamente sobre o Brasil. Um dos títulos aqui eu procuro analisar nas minhas pesquisas, porque há muitas ditas, muitos passos sobre a história do Brasil, pelo menos nessa vertente religiosa protestante, é o Reminiscências de Viagem e Permanência no Brasil. Nessa obra, ele vai traçar, então, algumas características culturais do povo brasileiro, da natureza, né, sempre exuberante até hoje. Moramos num país tropical, né, e eu fico imaginando como traiu a visão daqueles viajantes, não deixando de lembrar que nós estamos também numa época de afirmação e de construção da nossa nacionalidade, né? Todo o fazer literário, o romantismo, os romances trabalhavam com esse fazer do Brasil, essa transformação do Brasil em nação livre, né? Deixando de ser colônia. E Daniel, o Kidder, o reverendo Kidder, era da denominação metodista, e ele vai escrever no seu livro algumas curiosidades sobre a leitura no Brasil. O Kidder vai falar, então, sobre a implantação de casas de leitura, de ambientes de leitura,
onde se poderia achar nesses ambientes de leitura jornais em abundância. Veja que interessante, Ju. Jornais em abundância, tanto jornais nacionais, de cunho nacional, como estrangeiros, e que as pessoas tinham, né, acesso, direito a entrar nessas casas de leitura e ler. E ele também fez menção nessa obra à Biblioteca Nacional, com todo o acervo que tinha vindo de Portugal, e nesse livro vai fazer como que uma propaganda do Brasil, e ele preocupa-se, como todo missionário da época, reverendo, protestante, que era ilustrado, essa preocupação de fazer com que a população se tornasse uma população leitora, ainda que numa escala menor, porque estamos falando de meados do século XIX, ele tinha essa preocupação. E aí ele vai conversar e dizer o seguinte sobre o povo brasileiro. Deixa-me ver, eu acho aqui, onde foi que eu anotei. Olha a queixa que ele faz no seu livro. Apesar de todos esses atrativos que eu acabei de falar para vocês, nunca vimos o salão cheio. Olha só. Ao contrário, frequentemente vínculo vazio. Ele estava fazendo menção a esses ambientes de cultura que não enchia, mas não enchia por quê? A nossa população eram poucos os que eram alfabetizados, né? Naquela época, também ver e ouvir. Tanto os funcionários que eram aqui, os produtores de material protestante, eles reuniam aos domingos à tarde a sua família, alguns convidados poucos, porque tudo tinha que ser feito com muita descrição. Nenhuma reunião protestante poderia ser avisada abertamente, e depois, quando os protestantes foram liberados, não poderia haver aparência de nada que demonstrasse que era uma igreja protestante. Então, não poderia ter uma cruz, não poderia ter nada que apontasse para isso. Então, o que é que esses missionários faziam? Reuniam suas próprias famílias, alguns poucos convidados e os escravos da casa. Porque, para a vergonha nossa, alguns da casa e outros dos vizinhos, né, e contra isso, o Brasil foi o último país a ser livre da escravidão. É verdade. Então, a única forma, às vezes, que esses escravos tinham de ter acesso também à leitura era pela voz do reverendo. Então, os reverendos liam porções do Novo Testamento para todo mundo. Então, nesse contexto, ler era também ver no sentido das imagens, das gravuras, e ouvir. Né? Ouvir o que se estava falando, o que se estava... a voz chegava como os olhos, e a das pessoas também. E da personalização. Então, através desses missionários, infelizmente eu não tenho como contar para vocês, mas muitos materiais foram sendo distribuídos para a população. Alguns também, tem verdade, ditos, quando eram obras mais caras, vendiam Bíblias que eram mais bem elaboradas, mas sempre faziam questão de fazer pequenas porções, panfletos, seguidos de narrativas que visavam a edificação, né, a evangelização, para usar o que eles diziam na época, e a inundação do mundo com a iluminação da palavra. Essa era a concepção da época. Entendeu? E eu acho que alguém comentou alguma coisa, acho que foi a professora Esther. Essa observação sobre a leitura no Brasil é bastante comum nos livros de estudantes. Terminei lendo aqui, tá, Ju? Ótimo, porque olha, com essa pandemia eu preciso renovar aqui. Eu não tive condições de oftalmologista e assim eu estou com uma defasagem aqui visual. Mas pode ler, sim. Tranquilo, querida, mas é isso mesmo que a Esther colocou pra gente. É uma coisa muito comum nessas narrativas todas de viagem. Esses aspectos que nós citamos, né? Eu foquei na vertente protestante para que a pesquisa conseguisse caminhar. E
Ju, eu coloquei aqui uns outros detalhes que eu gostaria de ir conversando, né, à medida que você vai qualquer coisa, você me dá um alerta da quantidade de minutos que nós temos. Temos tempo ainda. Isso. Então, veja só, depois que esses primeiros protestantes chegaram, é válido a gente colocar que essa imprensa, esse material evangélico, essa literatura protestante, ela vai ser divulgada por um artefato cultural muito potente do século XIX, não só no Brasil, e que era por meio desse artefato cultural que as ideias circulavam e eram transmitidas e que a população, conforme com poucos alfabetizados ainda, sem muito recurso, né, para tinham acesso a porções literárias, que era o jornal. Né? O jornal é fonte da nossa pesquisa, e isso também, de certa forma, eu herdei das pesquisas da minha orientadora, professora doutora Socorro, né? E que ela coordenava, então, um grupo de pesquisadores que lidavam com as fontes periódicas do século XIX, cada um na sua vertente. Literatura protestante, o próprio fazer literário do XIX, secular, literatura erótica também, havia uma outra vertente de jornais que trabalhava com isso. E aí a gente começou a observar, Ju, e era isso que também me incomodava, que houve uma grande circulação de jornais, não só na Cuba, mas também nas províncias, né, da época, em Recife, no Maranhão, de jornais que eram dados como jornais protestantes, jornais evangélicos. E o primeiro jornal protestante que circulou no Brasil foi chamado, e é chamado, né, conhecido hoje, de origem presbiteriana, o jornal Imprensa Evangélica. Esse jornal, ele veio à luz, à lume, no dia 5 de novembro de 1864, no Brasil, com o sonho, o grande sonho de Ashbel Simon, que foi o reverendo que indicou o presbiterianismo do solo brasileiro. E eu tive o prazer de ver as atas, né, a própria assinatura do Simon. Na biblioteca. Né? Essa pesquisa exige muito fôlego, né? Sim. Eu vi assim que eu precisei ter. Chorei muito, né? Eu nunca tinha andado sozinha em São Paulo, eu tinha vindo muito rapidamente aqui no Rio de Janeiro, e eu lembro assim que eu caminhava, pegava, as pessoas diziam, não, o centro de arquivo é lá em Campo Belo. Eu, meu Deus, como que eu vou chegar, né? Mas a gente conseguiu fazer isso, e eu tive acesso a isso lá em Campinas, no Mackenzie, na biblioteca que fica lá. Pessoal, é uma coisa assim interessantíssima, o quanto ele idealizou e sonhou com esse jornal. O jornal veio à luz. E uma coisa que eu coloco é que os jornais evangélicos, os jornais protestantes, eles estavam em sintonia com o modelo do jornal secular. Muito desde o aspecto físico do jornal, e você sabe, como historiadora, e isso conta muito para a gente, né? É uma das bases do pesquisador de história da leitura. Precisa ser apropriado o suporte. E tudo que o suporte revelar para a gente tem, né? Inclusive o tipo de letra, de fonte, as letras capitais, as imagens que são veiculadas. Então, o que a gente observou nesse século XIX, que eu andar aqui para tentar dar uma visão geral para o pessoal, passada essa primeira fase do viajante, a distribuição dos impressos e divulgações bíblicas, o jornal veio com força. Primeiro, esse primeiro jornal que foi criado pelo Simonton, o reverendo Simonton, mas antes mesmo do jornal, eu preciso fazer menção a um casal chamado Dr. Robert Reid Calley, que era um cirurgião que veio ao Brasil com a missão de também trazer, né, a propaganda evangélica, mas ele veio como um cirurgião para prestar serviços médicos à nação. E a sua esposa é chamada Sarah Calley. E para os padrões da época em que a mulher, o nome da mulher não aparecia, por exemplo, nos jornais,
ela muitas vezes escrevia, mas ia com o nome do marido, o texto que ela produzia. Não é? Eles foram assim brilhantes porque eles chegaram ao Brasil e a primeira coisa que o Calley procurou fazer na seção a pedido do jornal Correio Mercantil, que era pago, né? Essa seção você pagava para fazer veicular o que você queria, ele foi ali procurar um jornal secular com os ideais propagandísticos do Evangelho, fazer circular um romance evangélico que foi Peregrino de todos os protestantes. Então, que trabalhou com essa visão dessa literatura, esse romance, e ele traduziu com a Sara, veja que esforço, capítulo por capítulo desse romance e fez veicular no Correio Mercantil, na seção folhetim, que era onde colocavam trechos, né, de literatura, de obras literárias, taradas, essas coisas assim que circulavam, entretenimento que pode gerar. Então, por isso que eu falo que na tese eu quero comprovo, que o surgimento do sistema literário protestante no Brasil deu em suportes de jornais, suporte de jornal, no século XIX. E aí, depois que Calley fez esse experimento, ele era um homem muito culto, ele não gostava de ficar propagando as doutrinas protestantes em aberto, era amigo de Pedro II, inclusive o imperador Pedro II, sabendo das suas viagens à Palestina e de que ele era um homem culto, foi visitar pessoalmente sua casa em Petrópolis, porque Calley não aguentou a sujeira e o calor da corte, né? Sara, como uma inglesa que portava calorzão, foram a Petrópolis. E lá o imperador visitou, né, em sua casa. Então, Calley era um homem que primeiro fez circular essa literatura no jornal circular, e depois, como eu falei para você, o Simon trouxe essa idealização desse artefato cultural que foi o jornal puramente protestante. Muito interessante, porque a partir do imprensa evangélica, com uma cópia, com uma quantidade de 450 exemplares, e prestem atenção, essa foi a tipografia universal dos Leimers, outras pessoas estão lá a ler, mas foi publicada no jornal, na segunda tipografia mais importante da corte, né, que foi a dos então, que faziam publicar, então, junto com o Carrier, que era uma outra tipografia, o que circulava de melhor, sendo que eles só publicaram o primeiro número. E o que nos leva a inferir que foram ameaçados por algumas autoridades para não produzir material protestante. Mas aí ele deu um jeito de publicar no seu jornal outras tipografias ao longo dos anos, e esse jornal circulou até quase finais do século XX. Foi uma coisa muito prolífica. E nesses jornais, Ju, foi se montando, se construindo um sistema literário protestante. Por quê? A professora Socorro já fala nas suas pesquisas que o jornal ele é um mosaico, onde tudo se dava ali. Né? A instrução que estava ali, a fruição literária que estava ali, e trazendo isso no jornal para o contexto protestante. Ora, num tempo em que o livro ainda é caro e escasso, nesses jornais, o pastor poder bons sermões, às vezes até melhor do que a gente andou ouvindo. É verdade. Então, bons modelos de sermões. Os professores de escola dominical tinham aulas e programas de aulas bíblicas prontos para aplicarem às suas salas. As moças, ai, Ju, é tanta coisa que não vai dar tempo de falar. Pois é, moças, né? Quem sabe em outro momento também que pode fazer outro recorte, que como eu falei, eu sou assim, apaixonada dessa pesquisa.
Vou falar rapidinho. Quando der o seu tempo, você fala que eu paro aqui, Não, tá bom? Quando der o nosso tempo, sim. Temos uns minutinhos. Temos 20 minutos aí. Então, aí nesses jornais, as moças protestantes tinham ali os roteiros, né, civilizados do que era ser uma mulher prudente, virtuosa, né, a procura do seu esposo. Nossa, ainda tinha isso, a procura do esposo. Eram todas essas instruções, mas também nós tínhamos aí ilustração, porque então havia ali também conhecimento científico, falava-se da aurora boreal, que é uma coisa assim extraordinária para a época, falava-se de Blaise Pascal e as fórmulas matemáticas, havia sugestões de leituras para as crianças, né, literatura infantil, juvenil, protestante. Então, assim, o jornal era mesmo essa coletânea do saber, onde as pessoas com menos recursos, e também até os mais nobres também, tinham ali pessoas leituras e acesso a isso. E representando, então, esse grupo de autores protestantes que estiveram no Brasil, né, que inauguraram o sistema evangélico brasileiro, eu falo desse casal porque é um casal que eu pesquisei mais, que eu estive mais de perto. E eu quero dizer para vocês, então, que a Sarah Kalley, protestante do século XIX, ela escreveu, ela fez 2 importantes obras que circularam aqui no Brasil, então, pelo menos uma delas está em circulação aqui. Alguém falou que a mulher apresentada ao seu destino, mãe. Isso mesmo, era essa. E como pesquisadores, a gente precisa mesmo ter cuidado para não produzir anacronismo, né, Júlio? Manter fiel ao que é. Ô, Carlinha, o seu áudio está falhando de vez em quando. Eu não sei se é o movimento do microfone, do fone. Tenta ficar um pouquinho mais próximo para ver se melhora o áudio. Isso. Tem o fone, tá melhor? Não, pode ser com fone, mas eu acho que quando você se movimenta deve tampar. Mas se você puder aproximar um pouco mais e for falar um pouquinho mais alto, porque tem hora que falha, às vezes é Uhum. Mas agora melhorou. Você está me ouvindo melhor agora? Estou. Pronto, então deve ter sido mesmo o fone. Então, minha querida, o que aconteceu? Essa mulher brilhante, escritora do século XIX, ela vai produzir uma obra chamada A Alegria da Casa, ou, olha o título, Raios sobre a Vida Familiar. E aí Sarah Kalley faz essa obra aos moldes dos parâmetros dos manuais de civilidade, que era uma coisa muito comum no século XIX. E trazia ali regras de etiqueta, formas de comportamento, bem aos moldes da educação vitoriana, né, da Rainha Vitória, lá na Inglaterra, porque inclusive a Sarah era inglesa. E aí ela traz para o Brasil costumes, escreve esse livro e curiosamente, que de forma interessantíssima foi adotado como tipo um livro didático do Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. E a gente sabe que esse colégio era muito importante, que ele formou muitas pessoas, né, muitos jovens da turma que ocorria. O livro da Sarah passou a ser adotado como um livro didático desse colégio. E ela falava sobre vida doméstica, sobre como receber pessoas, nobres, os suprimentos, a higiene da cozinha, uma coisa interessante que ela colocava nesse livro. A higiene da cozinha, como que tinha de ser. Então, é muito interessante a gente ver toda essa produção protestante acontecer no Brasil. Eram textos que eram dados da lei, né, que foram apropriados de formas diversas. Isso são interessantes para que a gente estude também, faça um objeto de pesquisa. Exato.
A Sara também produziu os Salmos e Hinos, que é um compêndio de himinário protestante, com poemas e com textos literários também ali, pronto para serem cantados. Esse foi editado pela Tipografia Garnier, a primeira edição no Brasil, e também circula até hoje entre o povo protestante congregacional, a vertente congregacional. Faz uso desse cenário até hoje. Até hoje. Está me ouvindo, querida? No sentido também ao fundo, não sei se vem daqui de mim. Então, Carlinha, faltam... resta o quê? Resta pouco tempo, mas a gente sempre, assim, se você... Aí vai ter que correr um pouquinho, correr no sentido, assim, de resumir um pouco, para a gente dar espaço para as perguntas, não é? Se o pessoal tem alguma pergunta. Isso. Né? Não, eu quero concluir apenas, né, falando, como falei, é difícil a gente explicar, mas eu queria que quem estivesse aí acompanhando o que vai ver depois dessa live, no seu Instagram, tivesse a consciência disso, né, que houve no Brasil esse conjunto de obras silenciadas nos manuais literários, nos manuais de imprensa, na história da imprensa brasileira. E isso começou a ter princípio entre nós, em meados do século XIX, que é o meu século, em meados do século XIX, com esses missionários de imigração, esses reverentes que vieram, e um pouco, então, a partir do jornal, como esse objeto de circulação dos protestantes, da literatura, dos meios de instrução também, e que, assim como o casal Cali, outros reverendos e profissionais protestantes que estão no Brasil produzindo obras de qualidade, obras interessantes para a leitura. Né? E por isso, então, a importância desse recorte para o fazer historiográfico da leitura no Brasil, fazer a história da leitura no Brasil. E é isso, querida. Eu acho que a gente chega hoje, em pleno século XXI, com toda essa gama de literatura evangélica e protestante, a partir da semente que foi lançada lá no 2019. Tá bom? Tá, já vamos perguntar aqui o pessoal, né, lançar aqui se eles têm algum comentário a fazer. A professora Esther, não sei se ela ainda está aí, se ela tem algum comentário, né? Também ela é especialista nessa área. Se tem algum comentário a fazer, alguma pergunta. É só aguardar um pouquinho. Quando você dá uma olhadinha, se chega alguma pergunta, pessoal, eu tenho um projeto de publicar a tese, de publicá-la mesmo em livro. Não sei se em suporte digital, mas eu prefiro também isso, apesar que eu leio nos dois. Então, eu espero que em breve, né, os resultados dessa pesquisa estejam disponíveis também para curiosidade do tema e também para os próprios pesquisadores de literatura protestante e história protestante do Brasil. Então, fiquem aí na torcida por mim. Isso merece mesmo ser publicada, Carlinha. Já deveria ter sido publicada, não é? Até agora nada. Não sei se não tem nenhuma pergunta, pessoal. Mas se você quiser fazer mais algum comentário, Carlinhos, se quiser fazer algum remate aí, algo que você queira ainda destacar. Já tem tempo. Me ocorreu agora, Ju, de um fato curioso, interessante nessa construção nessa construção dessa história, né, nessas pesquisas. O Dr. Cali, como a gente tinha conversado, a professora Esther colocou aqui, ia perguntar se tinha sido publicada. Publique sim. Olha aí o incentivo, Carlinha. Isso aí, né? Você tem o meu incentivo e o incentivo da professora agora. É um dos meus projetos para o próximo ano. Queira Deus, essa pandemia terrível nos deu uma folga, que vai dar, mas de toda forma eu vou estar pensando nisso. Obrigada pelo seu apoio. Inclusive, um dos capítulos da tese foi publicado, né, num dos livros organizados pela professora Esther,
para não ser elegante, não dar as costas para vocês, mas o livro que ela organizou com pesquisadores da área de História da Leitura, eu tenho um capítulo publicado nesse livro, e fico muito feliz por poder integrar, ela ter lembrado da pesquisa, né, e ter me incluído nesse grupo aí de pesquisadores nesse livro. Eu estava lembrando aqui, Ju, de um fato interessante para você ver que tem a história, eu sou muito apaixonada. Eu acho que as pessoas olham para mim e acham que eu fico dentro de 24 horas. Não dá, gente. Eu fico muito angustiada se eu pensar que tem tantas obras maravilhosas, eu não dou conta de ler. Mas eu tenho uma paixão pela história das leituras. Quem lia, como se lia, por que lia. Isso me afeta bastante. A professora colocou um comentário aqui. Se você consegue ler aí, Carlinhos, você poderia ler? Ela está falando que foi um capítulo excelente. Ah, obrigada. Foi um capítulo excelente. Olha que interessante, Ju, Cali. Eu vi outros amigos entrando aí, cortou um pouquinho, né? Foi aqui a minha, foi. Entra aí, só um momentinho, Carlos. Só. A Lauren, acho que Lauren Souto, Ju. Ela fez um comentário. Havia textos também destinados às crianças? Você chegou a tratar dessa questão também, Carlos? Minha querida, haviam textos, sim, destinados a essa criança sempre foi. É Laurênia, Carlinha. É Laurênia, sim. Laurênia, um abraço, minha querida. Havia textos, sim, Laurênia. Um abraço para você, querida. Que prazer tê-la aqui com a gente. Existiam textos, sim, destinados às crianças, porque a literatura protestante, de forma geral, o fazer protestante nessa área sempre teve esse cuidado em se produzir para crianças. Saudades também, querida. E, inclusive, Ju, eu escrevi um projeto de pós-doc para a UF, na Universidade Federal aqui, cheguei no Rio, para trabalhar exatamente com esse recorte. O leitor, a literatura protestante adventista para o leitor infantil, para as crianças, né? Esse público infantil. Mas o projeto, como eu estava chegando, recém-chegada, eu perdi por um detalhe a questão do prazo, e a professora até lê, fez considerações, mas eu não dei continuidade. Mas é uma boa. Quem sabe ajuda mais um pouquinho sobre isso. Eu só quero dizer a vocês, pessoal, que para quem tem interesse e quer essa área de produção cultural, de produção de literatura protestante é muito ampla. Em São Paulo, nós temos na Catedral Presbiteriana uma coleção completa de folhetos produzidos no século XIX. Isso é de uma riqueza. E tudo que eu queria na vida era mais tempo e saúde para poder sair viajando, pesquisando isso. Mas não está dando ainda. Mas de uma riqueza cultural, eu sou suspeita de falar, né? A gente sempre fala do nosso projeto com paixão. Mas você está sendo muito generosa, Carlinhos. Está deixando aí já dicas e propostas para quem está aí ouvindo, né? É uma proposta de trabalho e pesquisa. E dá até para um doutorado, né? Porque aí é uma ideia, né? Essa vertente mesmo do leitor infantil já daria uma pesquisa completa. Essa vertente dos folhetos, as imagens são belíssimas, a mistura de palavras com imagens, que está na Catedral Presbiteriana Independente, em São Paulo. Aqui eu vi que tem uma amiga minha, a bibliotecária Dilma. Beijo para você, querida. Ela é bibliotecária aqui junto com a dona Esther Monteiro, da biblioteca que funciona na Igreja Fluminense, onde nós temos muito material, inclusive produzido, materiais originais produzidos pelo casal Calley, esse casal que eu acabei de falar para vocês. A própria Inódia, os hinos protestantes, eles são celeiro de poesia, de
de leituras, muitas leituras que podem ser feitas. Eu os incentivo a pesquisarem, a quem gosta disso, aí por essa área, essa vertente, nós temos materiais, a gente precisa de mais pesquisadores envolvidos com isso. Exato, né? Exato, Carlinha. Então, deixa eu ver se o pessoal tem algum comentário a fazer. Vamos só aguardar alguns segundos, né? Às vezes eu tenho um delay, às vezes chega depois. E aí eu já quero agradecer, Carlinha, por esse momento tão produtivo, rico. E assim, eu também sou suspeita para falar, somos amigas, eu amo a sua pesquisa. E aí eu estava lembrando aqui, nós temos algo em comum. Você sabia também que eu fiz, na verdade, a escola técnica em edificações? Eu também estava querendo, eu queria também partir para engenharia, eu lembrei agora. Então a gente também tem essa conexão. E eu vi que eu não tinha talento para estar em obra, fazendo projeto, apesar de que passei 4 anos desenhando em cima de uma prancheta, e aí resolvi partir para a educação, totalmente diferente. Mas para você ver, Ju, nada é em vão. Você vê que até hoje eu lembro das coisas que eu aprendi lá e são favorecedores para um pensamento bacana. Nada é em vão na nossa vida. É verdade. Então, pessoal, já estamos nos minutinhos finais e eu quero agradecer a presença de todos. A sua presença, Carlinhos. Vamos fazer mais lives, né, sobre essa temática. Também é uma área também que eu gosto muito. Quero convidar a todos para amanhã, às 15 horas, temos uma live, eu chamei de Live Rosa. Também temos aí, ao final, né, desse mês de outubro, aí, essa parte da conscientização, né, para que a mulher também tenha esse cuidado, né, faça essa prevenção, né. E aí amanhã temos aí a professora doutora Leuziedna, não sei nem se ela está aqui, e ela vai dar o seu testemunho, compartilhar a sua experiência, esse momento que ela estava na pesquisa e detectou, né, um câncer de mama, e ela vai compartilhar conosco, principalmente para as mulheres, para ter esse cuidado, esse olhar mais assim, esse cuidado consigo mesma, né? Esse autocuidado, que eu sempre estou aqui nessas lives debatendo isso. Vamos cuidar da saúde mental, da saúde física. E amanhã eu estarei com a Leuziedna. A gente vai conversar sobre isso, compartilhar nossas histórias, né? E ela vai testemunhar um pouco como é que ela passou por esse momento tão difícil, mas com conquistas e vitórias. Está aí para contar e para celebrar a vida, né? Celebrar as conquistas. E aí, pessoal, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Carlinha, muito obrigada, gratidão. Professor Esther, muito obrigada pela presença. Laurênia também, né? E todos eu tenho só que agradecer. Ju, muito obrigada a você, querida. Você é uma amiga, mora no meu coração. E obrigada a todos que estão aí assistindo, compartilhando. Que honra ter a professora Esther aqui nessa live. A querida Laurênia também, ó. Um beijo para vocês. Temos um comentário aqui ainda, Carlinhos. José Dilma. Não está dentro dos anos de sua pesquisa, mas a Esther Marques escreveu revista da EAD para juniores. Esther Marques era exatamente a bibliotecária que eu me referia. Ela uma mente brilhante, Ju, e ela mais de 90 anos, né, minha? Mas olha, a cabeça dela, de pesquisadora, está bem melhor do que a minha. Da nossa, né? Acho que fazendo menção à pergunta da Laurênia, né? Falava se havia. Isso. Então é isso. Carlinha, boa noite, pessoal. Até mais. E aguardo vocês amanhã. Beijo. Até mais. Muito obrigada por tudo aí, pela presença de vocês. Um abração. Até mais, pessoal.